O cristão é um cidadão como todos os outros. Ele desfruta dos mesmos direitos e tem os mesmos deveres. E os impostos? Ele é obrigado a pagar? As leituras nos dão a resposta. Na primeira leitura, um rei pagão foi instrumento de Deus. Para quê? Para libertar o seu povo da escravidão da Babilônia. Ciro era o rei da Pérsia. Ele foi um excelente comandante e um político iluminado. Ele conquistou todos os impérios do Oriente, inclusive a Babilônia. No ano de 538, depois de conquistar a Babilônia, ele permitiu os judeus voltarem à própria terra e começarem a reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. O profeta chama esse rei pagão de ungido do Senhor. Ciro, ele torna-se instrumento de Deus mesmo sem conhecer, sem mesmo ser membro do povo da aliança. O texto, ele sugere que Deus é o verdadeiro Senhor da história e que é Ele quem conduz a caminhada do seu povo. Deus pode se servir de qualquer pessoa para realizar seus projetos, de qualquer um. Não importa se pagão, não importa se judeu, não importa se cristão, não importa a religião, Ele escolhe como Senhor da história. Ele pode se servir de dirigentes até mesmo sem religião, desde que sejam competentes, honestos e saibam promover o bem, saibam promover a paz. O contrário também pode acontecer. Nem toda pessoa religiosa, entre aspas, e bem-intencionada, tem a necessária competência para uma função pública. A gente tem que ter muito cuidado. Na segunda leitura, Paulo louva o Senhor porque a comunidade de Tessalônica abraçou com entusiasmo o Evangelho e, pela ação do Espírito Santo, deu frutos de fé, de amor e de esperança. É a carta mais antiga de São Paulo. No Evangelho, Jesus responde uma pergunta política. Os discípulos, aqueles discípulos dos fariseus e dos herodianos, favoráveis ao poder romano, eles fazem uma pergunta capciosa. É permitido pagar ou não pagar o tributo a César? Se Jesus dissesse que sim, apareceria como um colaborador da dominação romana. Se Jesus dissesse que não, seria denunciado às autoridades romanas como subversivo. Jesus percebe a armadilha. Ele, cheio do Espírito Santo, pede uma moeda e pergunta: de quem é essa imagem que está nessa moeda? Eles respondem: é de César. César era o imperador romano. Então Jesus diz: olha, dai, pois, a César o que é de César. E acrescenta: mas dê a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar significa devolver a cada um o que lhe pertence. Não deve dar a César o que não lhe pertence. A adoração, essa adoração é devidamente e unicamente a Deus, não aos imperadores como eles se proclamavam deuses. Jesus não nega o pagamento do tributo imperial. Era algo estabelecido, era uma regra da sociedade. O amor a Deus não tira as nossas obrigações para com o nosso estado, com a nossa nação, com o nosso município. Mas Jesus questiona a pretensão de César de se nivelar a Deus e exigir dos súditos culto que só era devido a Deus. A resposta reduzia César às suas devidas dimensões. Existe um perigo: tirar o lugar de Deus. Uns reconhecem a autoridade do império, por isso servem aos interesses do império, pagando o imposto. Outros querem reconhecer a autoridade de Deus,
mas deixam de lado o que é de Deus. O dinheiro, o poder, o êxito, a realização profissional, a ascensão social, o clube de futebol, podem tomar o lugar de Deus e passam a dirigir e a condicionar a vida de muitas pessoas. E aí surge uma pergunta para nós dessa reflexão. Deus é de fato nosso único Senhor, aquele que nós realmente servimos? Poderíamos tirar algumas conclusões da resposta de Jesus. Dar a César a imagem de César. O cristão tem obrigações com a sociedade em que vive. Nenhum país funciona se a população não der a César o que é de César, ou seja, pagar os impostos, fazer aquilo que rege a sociedade. O cristão, ele deve ser um bom cidadão. É uma obrigação moral, além de civil, contribuir para o bem comum com o pagamento dos impostos justos. E dar a Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. Então, por isso, seus direitos e sua dignidade devem ser respeitados por todos. Nós somos o seu povo, que não pode ser vendido a nenhum César, a nenhum que tenha essa pretensão de ter o lugar de Deus. Se tiramos de Deus o que lhe pertence, devemos devolver. Só Deus é o Senhor de nossa vida. Dar à comunidade cristã. Nós devemos ser membros vivos, membros atuantes, participar na vida e na ação evangelizadora e missionária da igreja. A igreja no Brasil nos pede que todos devemos evangelizar, no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais, missionárias, à luz dessa evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Caros irmãos e irmãs, nós, nesse dia, queremos também agradecer o dom de uma profissão muito especial, que são os médicos, que lutam em favor da nossa saúde. Hoje nós celebramos o dia de São Lucas, patrono de todos os médicos. Lucas, que era médico e apóstolo de Paulo, autor da carta, ou melhor, do livro dos Atos dos Apóstolos, do Evangelho, um dos evangelhos da vida de Jesus. Essa boa notícia, agradecer e pedir a Deus que continue dando sabedoria e discernimento a estes profissionais tão importantes para a nossa sociedade, para a nossa vida. Que pela intercessão de São Lucas, nossos médicos possam cada vez mais buscar, prover, ajudar a comunidade a viver uma vida mais saudável. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós vivemos essa dificuldade do novo coronavírus, nós pedimos mais ainda por aqueles que estão aí à frente nessa batalha pela vida. Parabéns a todos os profissionais da saúde, os nossos médicos, de modo especial no dia de hoje, que possam, pela intercessão de São Lucas, também evangelizar com a sua ação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.